então e começamos. This meeting is being recorded. Muito bem, muito boa tarde a todos. É um gosto termos aqui hoje conosco dois figuras que dispensam qualquer tipo de apresentações. Portanto, o professor Arlindo Oliveira é um conhecido professor, académico, investigador, especialista. Já foi tudo na academia. Eu conheci-o como presidente do técnico há uns anos, mas antes disso deu o curso técnico, é doutorado por Berkeley, eu estive a fazer investigação. E tem, obviamente, uma carreira absolutamente fantástica do ponto de vista de trabalhos na área científica, muito ligado também a sistemas de investigação da inteligência artificial. Ele tem um livro muito conhecido que foi publicado pela Fundação Manuel dos Santos e que é uma espécie de bíblia, ou como dizem os franceses, de livro de reportes nesta área, e aconselho vivamente a quem não leu a lê-lo, porque está muito atual e é uma grande ajuda para perceber o tema da artificial. E agradeço mais uma vez a disponibilidade, ele tem sido de facto uma grande amabilidade em partilhar sempre que possível os seus pensamentos sobre o tema. Para complementar a intervenção do professor Oliveira, temos connosco a Daniela. A Daniela é uma empreendedora de sucesso, uma verdadeira revolucionária, né, na inteligência artificial, portanto ela é do Porto, mas foi há já alguns anos para os Estados Unidos, passeado, há 12 anos, e portanto ela tem de facto um perfil muito interessante, começou porque eu percebi na área das letras, e eu, nessa altura, quando foi convidada para trabalhar na Microsoft e enverdar para a área das tecnologias, portanto, tem feito um trabalho absolutamente fantástico. Eu conheci a Daniela no outro dia na reunião do Conselho de Diáspora. É só para dizer que uma das participantes, são dois, é o Arlindo Oliveira e é a Daniela Braga, que era aqui. José Mendes Ribeiro, hipótese... está bem, peço desculpa. E, portanto, a Daniela é, de facto, uma pessoa que tem tido um trabalho absolutamente notável e que é um exemplo do ponto de vista de sucesso de empreendedorismo que nós temos. Ela tem, neste momento, um grande projeto que é Define the Cloud. Portanto, a sessão vai ser uma sessão nos termos habituais com 2 momentos. Portanto, cada um dos intervenientes vai fazer um pequeno statement inicial de 15 a 20 minutos, portanto, o tempo que achar adequado. E depois vamos tentar organizar aqui uma discussão entre todos, sempre organizada, e acho que vai ser muito interessante, porque temos entre nós pessoas muito ligadas a esta área e que certamente ajudarão esta conversa inicial. Agradecer mais uma vez a presença dos dois e a presença de todos. Passo a palavra ao Arlindo e depois à Daniela. Arlindo, faz favor. Muito bem, boa tarde a todos. Eu farei uma curta intervenção, mais para enquadrar o tema e abrir a discussão. E, portanto, o que farei é, basicamente, uma resenha rápida da evolução da área e um bocadinho o ponto da situação atual. Não é? Portanto, esta ideia de que, embora a ideia de que é possível automatizar o pensamento já seja antiga, podemos ir pelo menos ao Leviatã do Hobbes, onde ele argumenta essencialmente isso, mas concretamente, embora tenha havido uns false starts no século XIX, com a ideia de um computador puramente mecânico, mas realmente o começo aconteceu em meados do século XX. Em 1950 houve um artigo muito importante do Alan Turing, mas várias outras pessoas tinham trabalhado nessa ideia de que é possível automatizar o raciocínio, automatizar o pensamento. Houve uma conferência importante em 56, onde, aliás, o termo foi criado, inteligência artificial, e nessas décadas que se seguiram, desenvolveram-se uma série de técnicas, o que neste momento até é conhecido como GoFi, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, onde as pessoas basicamente se procuraram com problemas de procura de soluções, de planeamento logístico, representação do conhecimento, como é que se representa o conhecimento, como é que se processa a língua natural. Os jogos de tabuleiro foram considerados na altura um sistema muito bom para desenvolver protótipos, porque tinha-se a ideia que se um computador fosse capaz de jogar às damas, ao xadrez, ao Go, então seguramente que era inteligente. Veio-se a perceber, com o passar das décadas, de facto, a inteligência é muito mais subtil, vai muito para além da inteligência matemática, da inteligência simbólica, da capacidade de planear em espaços complexos. Tem muito a ver, aliás, e percebeu-se isso depois, com a gestão da incerteza, com a gestão do erro que existe sempre em todo o sinal, com o próprio processamento de sinal. Aliás, esta má percepção inicial, uma percepção parcial do que é a inteligência levou a muitas desilusões. Houve períodos chamados os invernos da inteligência artificial, onde desapareceu praticamente o interesse no tema, não havia financiamento, não havia investigação, etc. Mas, de todas as vezes, houve uma primavera a seguir ao inverno e novas tecnologias apareceram. Ali, mais ou menos nos anos 80, apareceu... A tecnologia já existia, mas apareceu a ideia mais divulgada que sistemas distribuídos a um nível importante que se chama de PDP, Parallel Distributed Processing, que
propôs esta ideia de fazer sistemas de inteligência artificial baseados no que agora chamamos as redes neuronais, já na altura chamavam as redes neuronais. Isto levou também ao desenvolvimento de técnicas cada vez mais estatísticas para processar os dados. E ao longo destes anos todos, também começou com o Alan Turing em 50, mas ao longo destes anos todos desenvolveu-se uma tecnologia que se veio a revelar essencial à inteligência artificial, que é a tecnologia da aprendizagem automática. E qual é a importância da aprendizagem automática? É que cedo se percebeu que programar muitas coisas, seja andar num quarto, ou reconhecer uma face, ou reconhecer a língua falada, é muito difícil de programar ao detalhe. É difícil fazer estes programas top-down, como se fazem programas normais, que fazem contabilidade ou que fazem coisas dessas. Portanto, é mais fácil criar programas que aprendem com dados e, a partir desses dados, generalizam e criam modelos, criam sistemas, programas eles mesmos, que podem fazer determinadas tarefas. Por exemplo, estas tarefas que eu referi e muitas, muitas outras. Realmente, desde que haja dados suficientes, em princípio, a aprendizagem automática pode ser usada para reproduzir qualquer tarefa humana, desde que haja dados suficientes para aprender e que os algoritmos de aprendizagem sejam suficientemente poderosos. Portanto, era mais ou menos aqui que estávamos ali no fim do século XX. O que é que aconteceu com o século XXI e, em particular, na última década, portanto, com a década que começou em 2010? Bom, os computadores, o poder computacional foi sempre aumentando, muito, muito rapidamente. Portanto, apareceram novas arquiteturas, GPUs, etc. Foram também colecionados e rotulados muitos dados. Por exemplo, a ImageNet é uma grande base de dados que permitiu muito desenvolvimento da área da visão por computador. E foram também aperfeiçoadas e avançadas novas arquiteturas com nomes como Convolutional Neural Networks, Recurrent Neural Networks, novos elementos de arquitetura, como novas funções de ativação, etc. E, portanto, tudo isto, acoplado o grande poder computacional, o grande volume de dados existentes e estas novas arquiteturas, criaram uma grande explosão da capacidade dos sistemas de inteligência artificial e também do interesse por estes sistemas de inteligência artificial. Porquê? Porque pela primeira vez estávamos a conseguir resolver uma coisa que é conhecida como o paradoxo de Moravec. O paradoxo de Moravec é uma constatação de que tarefas que são relativamente fáceis de programar, como por exemplo jogar às damas ou xadrez, são bastante difíceis para seres humanos, fazer bem, não é? Mas há tarefas que são muito fáceis para seres humanos, como reconhecer a face de um amigo ou reconhecer língua falada, são fáceis para seres humanos, mas são muito difíceis de programar. Portanto, este paradoxo que as coisas fáceis são difíceis e as coisas difíceis são fáceis. E pela primeira vez nesta década de 2010 estamos a conseguir resolver muitas destas coisas que parecem fáceis para seres humanos, mas são difíceis de programar. Conseguimos reconhecer as caras de pessoas, como vocês quando desbloqueiam o vosso telemóvel simplesmente com a câmera olhar para a vossa cara, isso era impossível de fazer há 20 anos atrás. Conseguimos reconhecer a língua natural, conseguimos ter sistemas que conduzem veículos em ambientes não controlados, conseguimos ter sistemas que discorrem e conversam de uma maneira muito natural. Isso, obviamente, aconteceu essencialmente nesta década, 2010, 2020. Em 2017 houve mais um breakthrough, foram propostas novas arquiteturas, uma arquitetura que agora praticamente é das mais populares, que se chama Transformer, mecanismos de autoatenção e também mecanismos de aprendizagem autossupervisionada, ou seja, que não precisam de um professor humano para aprender, os sistemas treinam-se a si mesmos. Com isto, estas arquiteturas, os transformers, criaram-se o que agora são conhecidos como Foundation Models, ou modelos fundacionais, ou Large Language Models. O que é que são estes Large Language Models? São modelos da linguagem, são modelos estatísticos da linguagem, mas que aprendem como é que as palavras se relacionam umas com as outras e podem gerar textos, podem responder a perguntas, podem preencher palavras em falta, etc. Ou seja, começam a exibir, e à medida que vão sendo treinados em dados cada vez maiores, por exemplo, o GPT-3 foi produzido em 2020, foi treinado com dados textuais que, se uma pessoa tivesse que ler 24 horas por dia, demoraria 5.000 anos a ler. Portanto, este é o volume de dados que foi usado para treinar o GPT-3. Há sistemas destes também que foram treinados com dados e imagens e, portanto, também têm que precisar de perceber e sintetizar imagens. E, por exemplo, o ChatGPT, que é o último mais conhecido, que realmente é baseado no GPT-3, mas tem algumas metodologias em cima do GPT-3,
são sistemas que conseguem executar tarefas linguísticas com grande capacidade. Conseguem gerar textos, conseguem gerar artigos, conseguem responder a perguntas, gerar código em diversas linguagens, enfim, o número de criar poesia. Portanto, o número de tarefas que estes sistemas, estes large language models conseguem fazer é surpreendente, incluindo para os especialistas, incluindo para as pessoas que os treinaram. Portanto, há uma espécie de um comportamento emergente nestes grandes modelos de linguagem que leva a que eles possam ser usados em aplicações e em problemas que extravasam aquilo para o qual foram inicialmente planeados. Todas estas tecnologias, neste momento, têm uma grande gama de aplicações. Basicamente, qualquer tarefa que seja baseada na manipulação de textos, seja a emissão de pareceres legais, a análise de contratos, o diagnóstico médico a partir de dados, a elaboração de artigos, de relatórios, de tudo isso neste momento pode ser feito, enfim, não ainda em todas estas tarefas com a mesma precisão de um ser humano competente, mas com taxas de precisão que se estão a aproximar muito à tradução automática, uma área muito importante, com taxas que se estão a aproximar muito rapidamente do desempenho do ser humano, seja na classificação de imagens, a própria condução automática neste momento já, como sabem, há 5 níveis de condução automática, em que o nível 1 é uma assistência mínima, o nível 2 é onde estamos mais ou menos agora, e o nível 5 é completamente autónomo, portanto, sem volante, nem pedais. Portanto, neste momento temos os primeiros carros de nível 3, que já conseguem conduzir sem assistência humana em condições normais, portanto foram validados os primeiros carros para condução autónoma de nível 3. E, portanto, é todo um conjunto de tarefas, desde o apoio ao cliente, desde a elaboração de propostas, desde a elaboração de contratos, etc., que neste momento começam a estar acessíveis a estas novas arquiteturas. Isto abre, a meu ver, eu costumo classificar, há 2 grandes áreas de aplicações de inteligência artificial. Uma delas é a automação, é realmente a substituição das tarefas desempenhadas por seres humanos por sistemas automáticos que fazem muitas destas coisas que eu disse, manipular números, manipular imagens, manipular textos, etc. Vamos assistir, com certeza, nos próximos anos a um rápido desenvolvimento e implantação destas tecnologias, que, como eu disse, têm todas elas menos de 5 anos, algumas menos de 3 anos. Depois temos a grande área da analítica. Portanto, a área da analítica que é basicamente que aliás é a fundação económica das grandes empresas da atualidade, das Googles, dos Facebooks, das Amazons, que é esta ideia de analisar os dados que existem sobre cada consumidor, sobre cada serviço, sobre cada produtor, cada empresa, e com base na analítica sobre estes dados, criar valor económico. Quer através da identificação de alvos de marketing, quer através de cross-selling, quer através da segmentação de mercado, etc., da análise da apetência para novos produtos e serviços. Portanto, a grande área da analítica, que é basicamente otimizar as operações de venda, de marketing e de produção, e a área da automação, que é a substituição de funções humanas por sistemas automáticos mais baratos e eficientes, são as 2 grandes áreas da inteligência artificial. Qualquer delas vai ser indispensável à competitividade das empresas no futuro previsível. Isto é onde estamos agora. Praticamente nenhuma empresa com um negócio global se pode dar ao luxo de viver sem analítica, se pode dar ao luxo de viver sem automação. São componentes essenciais. Isto vai desde a banca, aos seguros, à distribuição, à logística, todos os serviços, obviamente, a área legal, médica, etc. Sendo que na área médica é provavelmente uma das áreas onde estamos ainda mais atrasados. E a pergunta que se coloca, e com isto iria terminar a minha intervenção, é as abordagens existentes, que são basicamente baseadas, como eu disse, em modelos de aprendizagem automática, sejam baseados em redes neuronais profundas, sejam baseados em outros modelos, como árvores de decisão, etc., que permitem fazer analítica, é o estado da arte. Onde é que vamos no futuro? Bom, é de prever. As aplicações de analítica já têm muitas décadas e, portanto, nós neste momento dominamos bastante bem a questão da analítica. Conseguimos fazer cada vez analítica não só sobre dados estruturados, como tem sido o estado da arte, mas também sobre dados não estruturados, sobre voz, sobre
textos, sobre mensagens, etc. Portanto, a analítica é uma área em constante evolução, de um ponto de vista de tornar os sistemas mais fáceis de usar e mais eficazes, mas é uma área relativamente bem dominada. Na automação, continuamos a ter sistemas cada vez mais evoluídos e que cada vez conseguem substituir funções mais sofisticadas. Onde é que vamos no futuro previsível? Portanto, há neste momento, na comunidade científica, um entendimento razoavelmente claro que os psicólogos têm estudado há bastante tempo que nós temos tendência a pensar com dois sistemas. Um sistema 1, que é rápido e intuitivo, é o sistema que usamos para reconhecer uma pessoa ou para simplesmente andar na estrada ou conduzir sem pensar muito. Portanto, é intuitivo, é inconsciente. Tipicamente não temos de estar a pensar conscientemente quando fazemos estas tarefas ou quando estamos a ouvir uma conversa, etc. Portanto, é um sistema inconsciente, muito eficiente que foi desenvolvido, mas às vezes temos de parar e pensar, não é? Temos de parar e pensar, por exemplo, se estivermos a conduzir na Inglaterra do lado esquerdo, temos de pensar o que é que eu faço numa rotunda quando vir à esquerda, o que é que faço num stop, etc. Ou quando estou perante uma nova situação, isto chama-se o sistema 2. Okay? Portanto, estes dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, isto é uma teoria psicológica já bastante antiga, mas foi popularizada por um livro recente do Kahneman, com o livro, acho que em português chama-se Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, mas enfim, é um livro do Daniel Kahneman, um prémio Nobel da Economia, que os nossos sistemas neste momento são essencialmente sistemas de sistema 1. São sistemas que não conseguem explicitar o raciocínio que estão a seguir, são sistemas que fazem muito eficazmente, mas automaticamente e de forma inconsciente, as tarefas foram treinadas. E neste momento há um grande interesse, e se forem às maiores conferências da área, há um grande interesse. Eu vou estar daqui a 3 semanas na AAAI, em Washington, D.C., e há um grande interesse, há workshops, há muitas apresentações sobre esta questão. Como é que nós convertemos os atuais sistemas de inteligência artificial baseados que funcionam bem no sistema 1 em sistemas com sistema 2, que podem explicar o raciocínio, que podem adaptar-se a novas situações, que podem ser usados em situações fora do ambiente e em dados diferentes daqueles para que foram treinados, e, portanto, de maneira a generalizar para situações diferentes daquelas que viram anteriormente. Os nossos sistemas de machine learning atuais são muito baseados vão funcionar sobre dados essencialmente iguais, com a mesma distribuição dos dados como foram treinados. Neste momento há um enorme foco, uma enorme ambição de desenvolver sistemas que, tal como os seres humanos, conseguem extrapolar, pensar fora da caixa, usar raciocínio consciente, usar raciocínio deliberado para agir em novas situações. Isto passa também por um entendimento melhor de como é que funciona o sistema 2, como é que são os mecanismos de atenção, como é que são os mecanismos de consciência, e neste momento a área da consciência computacional é uma área também bastante dinâmica e bastante importante, uma vez que tem a ver com esta nossa capacidade de criarmos sistemas que, para além de funcionarem com o sistema 1, funcionam também com o sistema 2. Os limites destas abordagens ninguém sabe. Há pessoas que dizem que, enfim, nunca conseguiremos reproduzir a flexibilidade e a maleabilidade da mente humana, da inteligência humana. É possível que seja isso, mas também é possível que o contrário seja verdade e, pelo contrário, dentro de décadas, eventualmente antes do fim do século, consigamos ter sistemas que têm, de facto, essa flexibilidade e que podem fazer o mesmo que os seres humanos, seja obter novos resultados científicos, criar novos modelos de negócio, novas teorias políticas ou novos modelos legais. Não é impossível que isso aconteça, é difícil de prever, é extremamente difícil de prever. Se os últimos 20 anos têm sido são exemplo, as evoluções dos últimos 20 anos têm superado as expectativas no que respeita à capacidade destes modelos. Portanto, se esta tendência se mantiver, é de crer que os próximos 20 anos também tenhamos muitas surpresas pelo lado positivo da capacidade destes modelos e, portanto, é difícil pôr um limite superior nessa capacidade. Também pode acontecer que a tecnologia estagne e que basicamente chegamos mais ou menos aqui e agora não consigamos ter mais, nós, a comunidade, boas ideias e que a tecnologia atinja um ponto de alguma estagnação e, eventualmente, até de alguma desilusão com a tecnologia de inteligência artificial. Mas a verdade é que as tecnologias existentes neste momento são úteis, são reais e têm um enorme impacto real e potencial no desenvolvimento de negócios. E neste aspecto, e com isto terminado, acho que estas tecnologias de inteligência artificial são muito mais impactantes no futuro
da economia e das sociedades, do que outras tecnologias que também são interessantes e importantes, como blockchain ou como a computação quântica, que eu acho cujo impacto ou é muito menor ou é muito distante comparado com o impacto real e imediato das tecnologias de inteligência artificial no futuro relativamente próximo. Depois, portanto, por aqui me ficava e passava a Muito palavra bem. à minha Sim, colega. senhor. Daniela, agora é a sua vez. E muito obrigado mais uma vez, está bem? Por estar connosco. Ok, obrigada. Eu vou ser mais breve do que a professora Lina Oliveira. Na pergunta quais são os desafios da inteligência artificial, eu vou mais para a frente no sentido mais também de business. E vou começar por dizer que um dos primeiros que eu vejo e que vi sempre é o desequilíbrio de recursos entre certas geografias do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, que tem o maior financiamento de inteligência artificial historicamente, e o resto do mundo. Sobretudo os Estados Unidos e China, numa AI race, que claramente, só para terem uma ideia, em 2021, os Estados Unidos investiram 55 bilhões, ainda não tenho os dados de 2022, os Estados Unidos investiram 55 bilhões, seguidos da China com 17 bilhões, seguidos do Reino Unido com 5 bilhões, público e privado. E o resto do mundo não tem expressão, essencialmente. O desequilíbrio de recursos entre empresas, e só para ter uma ideia, em 2022, até aqui a Q3, já tinham sido criados 292 unicórnios nos Estados Unidos em inteligência artificial. Há uma disparidade enorme de recursos, foi uma das razões também, uma razão que também preocupa o governo americano. O governo americano também está preocupado com a disparidade de recursos dentro do próprio país, entre os 5 gigantes tecnológicos e até comparativamente com o próprio governo, e em relação ao resto do tecido empresarial. E por isso criou a Task Force para a Inteligência Artificial no país, da qual eu tive a honra de participar. Estamos a terminar agora o relatório, durante estes quase 2 anos, realmente de recomendações. Isto tudo, isto coloca um desafio, porque assim como a Europa perdeu a carruagem da cloud, a Europa, neste momento, eu vejo a perder a carruagem do AI e o resto do mundo ainda mais, o que significa que todo o resto do mundo vai ficar dependente da importação deste tipo de tecnologias e, sobretudo, quando estas tecnologias representam conhecimento. É preciso perceber que a inteligência artificial é um aumentador do conhecimento humano e da eficiência humana. Se por um lado a tecnologia fica mais democratizada e os serviços são mais baratos, por outro lado, o controle dessa tecnologia e dos dados, e agora isso que vem a questão a seguir, que é o segundo grande desafio, é os dados, é a origem dos dados, é a legitimidade e consentimento dos dados, é o unbiased dos dados e o pagamento dos dados. Portanto, isto coloca o segundo problema de desafio, que tem a ver com o nosso business model e com o nosso produto, que foi sempre, desde o início, no início da Defined, nós éramos uma fábrica de dados simulados, na parte de interação homem-máquina, e, entretanto, tornamos um marketplace de dados onde fazemos uma agregação não só dos nossos dados, mas dos dados de parceiros, que basicamente passamos por um crivo de certificação que ainda não existe. É outra coisa que é o terceiro desafio, haver certificações na área da inteligência artificial, na área dos dados, precisamente para evitar estas questões que se vê todos os dias. Nós estamos neste momento no hype do GPT-3 e do ChatGPT e da Lensa e de todas as
das empresas que neste momento estão open source, mais ou menos, que estão a arrebentar nas notícias pela simplicidade e democratização de acesso aos modelos. No entanto, a usarem dados que são copyrighted material de artistas, dados que não são consentidos na internet, e que muitas vezes colocam em questão o livelihood, portanto, o ganha-pão de artistas e de criadores de conteúdos, porque ainda não há uma certificação e um controlo ao nível dos dados. E é isso, na realidade, que a nossa empresa faz, é precisamente get in the clear e todos os nossos clientes em relação à parte de anonimização, à parte de consentimento, de fair payment. Os dados devem ser, eu acredito piamente que os dados devem ser pagos, e que discrepâncias e não sei, por exemplo, casos em que os moderadores de conteúdos do TikTok são pagos a $10 ao dia e expostos a 10 horas por dia de conteúdo violento e abusivo e com sexual content e tudo, mas todas estas coisas que são o que fazem muitas vezes os moderadores dentro de conteúdo de content moderation para este tipo de algoritmos que depois nos expõem em todas as redes sociais conteúdos só porque nós ficamos mais do que 5 milissegundos a olhar para uma peça de conteúdo. Isto para explicar que são pessoas que esta disparidade e são pessoas que vivem no terceiro mundo ou no segundo mundo, em mundos em developing countries. Portanto, o problema aqui é a questão dos dados. Tem que ser regulada e certificada, tem que haver e é outra coisa que toda a gente está a trabalhar mas ainda não há unanimidade, sobretudo entre a parte do Atlântico do Norte, entre os Estados Unidos e a Europa. A terceira questão tem a ver portanto, com os dados e com a regulamentação. A terceira questão tem a ver com o talento. Ainda não se produz talento à velocidade que é necessária para servir o mundo na área da inteligência artificial. E com todo respeito, as universidades ainda não conseguiram encontrar um currículo ótimo para conseguir produzir um talento que, por um lado, e há diferentes tipos de talento, e estamos a ver isso mais e mais. Os builders of AI, como eu chamo, os builders of AI que estão nos Estados Unidos e que são as pessoas e que é o talento que vai construir modelos de raiz, e há os users of AI, à medida que a tecnologia se democratiza mais, nem toda a gente tem que ter um PhD em inteligência artificial e saber construir um modelo de raiz. É perfeitamente possível usar building blocks entre modelos open source que deviam ser bem escrutinados, que tipo de dados é que foram treinados antes para fazer os base models, e marketplaces como o nosso, por exemplo, que apresenta uma alternativa segura, unbiased, transparente, dentro da Responsible AI. Portanto, é possível, não é preciso ser um PhD em AI para começar a produzir insights e predições, etc. Mas a verdade é que ainda não é um tópico fácil, não há um conjunto bem agregado, e realmente nós vemos isso todos os dias na pele. Eu estou há 4 meses à procura de um diretor de Machine Learning para o Accelerate AI, que é o projeto que acabamos de ganhar, e ainda não conseguimos, e estamos à procura dele em todo o mundo, porque um perfil destes, uma pessoa que é hands-on, mas também que tem um sentido de produto e um sentido e disciplina de entrega de produtos, não acontece facilmente.
Finalmente, a questão do financiamento das startups em early stage. Tem-se visto ao longo dos últimos 2 anos, talvez, uma tendência de concentração, de agregação de empresas. Mais empresas em AI que se fazem mergers and acquisitions, portanto, que compram outras, e portanto, tornando mais difícil o early stage investment, portanto, e também tornando mais difícil o late stage investment, na verdade, mas a questão é, havendo agregação, é mais difícil apresentar uma ideia inovadora, sobretudo quando a disparidade de recursos é tão grande já, e vemos mais depressa um investimento de 1 bilhão numa empresa do que de 200k numa early stage, em termos de AI. E sobretudo porque os investidores têm muito medo sempre de concorrer com os grandes gigantes tecnológicos. Portanto, eu acho que, enfim, não tendo uma solução para este problema, eu própria, são alguns dos desafios que eu acho que seria importante refletir mais ao nível de geopolítico e global e de business. Muito bem, Daniela, sim, senhor. Excelente, como sempre. Pronto, vamos tentar juntar aqui pessoas com perfis diferentes, eu vou tomar essa liberdade. E hoje vou começar por uma pessoa diferente. Temos aqui o Luís Barreto Xavier, que é presidente do Instituto de Conhecimento e professor da Católica, e que tem uma versão um pouco mais jurídica e regulatória destes temas. Luís, quer fazer um comentário, alguma questão, antes de eu passar a mais pessoas? Sim, muito rapidamente. Eu acho que nós ouvimos muito sobre as virtualidades da inteligência artificial e acho que todos temos consciência disso e da capacidade destas tecnologias para alavancar o negócio, para transformar o mundo, mas há também muitos riscos envolvidos. É claro, eu como jurista estou mais atento a esses riscos e agora a União Europeia também está muito atenta através de uma tentativa de regulação da inteligência artificial e de outras, das plataformas e de diferentes aspectos dos dados pessoais e tudo mais. Pergunto, como já perdemos o comboio da inteligência artificial, ou seja, a Europa é insignificante, eu não sei se não terá havido algum exagero, mas enfim, estamos a perder esse comboio claramente. Uma camada de regulação em cima não vai ainda dar mais um prego no nosso caixão? Muito bem. João Ramos, antigo jornalista do Expresso e um dos grandes... o João já entrevistou aqui há uns anos a Daniela e também o professor Lino Oliveira, e, portanto, João, um pequeno comentário ou uma questão a relembrar os seus tempos de jornalista também. Obrigado. Obrigado, Zé. Olha, eu, em primeiro lugar, gostava de colocar uma questão ao professor Arlindo, relativamente, na sequência até da entrevista que lhe fiz para a Exame, em 2017, em que o professor tinha apresentado um livro, na altura, para esquecer-me o nome, é o Digital Mind, assim é o nome do livro. E na altura tinha dito que acreditava que os robôs iriam ter consciência, e que é uma questão que continua a dividir, julgo eu, as opiniões. Portanto, a primeira questão que eu queria colocar ao professor Arlindo era se eventualmente mantém essa opinião, se no futuro os robôs, os equipamentos inteligentes vão ter até direitos e se vão ter um certo tipo de inteligência. Muito bem. Em relação à Daniela, eu gostaria de lhe perguntar uma questão mais concreta em relação à empresa que fundou. Qual está a ser o papel de Portugal como centro de investigação e desenvolvimento para a atividade da empresa? Obrigado. Muito bem. E para terminarmos, Daniel e Aline, normalmente costumamos juntar 3 questões. Eu é capaz de
pedir à Sandra Almeida. A Sandra Almeida é a secretária-geral da APDC, portanto, é a Associação Portuguesa das Comunicações. Portanto, acompanha muito esses temas das tecnologias. Sandra, quer fazer algum comentário, alguma questão? É um gosto. Sim, muito obrigada. Olha, é um prazer ouvir aqui o professor Arlindo e também a Daniela, que é sempre pelo facto também de ser mulher e ser empreendedora e trabalhar nesta área, e ser um exemplo, não é? Um role model. Portanto, é sempre um prazer. Bem, olha, eu também tenho acompanhado aqui estas temáticas pela responsabilidade na APDC, não é? E há pouco tempo tínhamos estado com o Fernando Pereira, da Google, o vice-presidente da área da inteligência artificial da Google, e ele utilizou uma expressão, aliás, utilizou duas expressões que eu achei muito engraçadas para descrever o que é que podia ser esta percepção da inteligência artificial. Era the best mirror of the human mind, não é? Porque acabamos por traduzir numa linguagem aquilo que nós humanos temos na nossa mente. Mas depois dizia também que hoje em dia cada vez mais o desenvolvimento com machine learning e de todos estes processos de construção da inteligência artificial veio dar conta que isto cada vez mais é um modelo para inventar coisas plausíveis. Se nós não temos aqui a certeza daquilo que é os moderadores de conteúdo, da proveniência dos dados, como a Daniela dizia, e eu achei extremamente interessante a Daniela, que é empresária, que trabalha nesta área de comércio e do marketplace dos dados, trazer esta perspectiva da origem, da legitimidade, do consentimento, do pagamento, do enviesamento dos dados, porque traz uma camada de seriedade que nos dá também um pouco mais de confiança naquilo que é o futuro da inteligência artificial. Portanto, a minha pergunta, não tanto como o prego do professor daqui do Luís Barreto Xavier, mas era até que ponto é que a nossa estratégia de inteligência artificial a nível europeu pode ajudar a desenvolver o nosso mercado de inteligência artificial. Não é? Até porque a Daniela está a liderar aqui um consórcio em Portugal para também termos cada vez mais dados em português europeu, acho que é assim que se escreveste, não foi, Daniela, em português europeu. E, portanto, também estamos-nos a jogar aqui à frente de Portugal, para a frente da inteligência artificial, para podermos ter aqui algum lugar. E a pergunta era um bocadinho para o professor Arlindo, na sua vertente, e para a Daniela. Como é que a nossa estratégia europeia poderia ajudar? Muito obrigada. Fantástico. Professor Arlindo, quer começar e depois passamos a Daniel? Sim, posso começar. Portanto, em primeiro lugar, várias das preocupações da Daniela estão inteiramente alinhado, mas a questão dos recursos humanos estou particularmente alinhado. Portanto, há neste momento uma enorme escassez de recursos humanos, não é só para a área da IA, é para toda a área do digital, e para dizer a verdade, tem áreas fora do digital. Portanto, há uma enorme escassez de recursos humanos. As universidades terão parte da culpa, não, mas quer dizer, mas a culpa realmente é da sociedade, não é? Porque, por exemplo, neste momento em Portugal há posições de engenharia informática que não têm candidatos. Portanto, há lugares de engenharia informática nas cidades portuguesas que não têm candidatos. Portanto, nós até podíamos oferecer mais, mas não vai haver mais candidatos. Portanto, a sociedade como um todo, e a sociedade ocidental como um todo, não está particularmente preocupada, aparentemente, com essa questão, porque não tenta também influenciar isso. Portanto, mas realmente é um desafio enorme, mas é aqui, é nos Estados Unidos, é na Europa, etc. E a nível português, de um ponto de vista muito egoísta, acho que a única solução para isso é fazermos uma procura global e estimularmos a imigração qualificada. Portanto, estimularmos pessoas qualificadas de todo o mundo, mas em particular da Ásia e da América do Sul e da África, eventualmente, estejam disponíveis para vir para cá trabalhar e desenvolver a nossa economia, uma vez que nós não temos custos. Acho essa questão absolutamente essencial. Depois, relativamente à estratégia da União Europeia, a União Europeia fez aquilo que sabe fazer, não é? Faz basicamente leis restritivas, é assim que funciona, não é? Podemos ter a esperança que as leis restritivas tenham sido aprovadas na União Europeia e que algumas delas, inclusive, tenham sido copiadas, por exemplo, a Califórnia, o RGPD tem uma questão californiana inspirada, e, de alguma maneira, também criem condições para uma utilização dos dados e uma utilização da tecnologia, dê garantias aos cidadãos, foi para isso que as leis foram feitas, e que, como tal, também cria aqui, de alguma maneira, um ecossistema especializado em aplicações e em soluções que garantam esses direitos e que garantam os pagamentos sobre os dados e sobre outros direitos, etc. Portanto, essa possibilidade existe, eu não nego que essa possibilidade existe. Mas também há
uma possibilidade oposta e que vem contra esta, que é, com o excesso de regulação na União Europeia, as grandes empresas de inteligência artificial vão desenvolver-se nos Estados Unidos e na China. Não é? E para já a evidência é mais a favor desta segunda hipótese. Portanto, a esmagadora maioria das empresas de inteligência artificial estão a ser desenvolvidas nos Estados Unidos e na China e pouquíssimas na Europa. Diremos que não é só o excesso de regulação europeia que está a causar isso, e isso é provavelmente verdade. Mas a regulação europeia também não ajuda. E, portanto, há aqui um pau de dois gumes. Nós, na Europa, preocupamos e muito justamente com os direitos individuais, com o direito à privacidade, com o direito ao esquecimento, tudo questões extremamente nobres, sem dúvida, são direitos importantes, mas outros países que eventualmente sejam um bocadinho mais lenientes na maneira como tratamos estes direitos, vão ter algumas vantagens competitivas no desenvolvimento de tecnologias e empresas, e neste momento é isso que estamos a observar. Não estou com isto a dizer que é uma estratégia perdedora, mas neste momento a evidência não está muito em nosso favor. Todos os nomes, não sei se algum de vocês me conseguiria dizer o nome de uma empresa europeia de inteligência artificial. Não? Provavelmente não. Finalmente, e para não roubar aqui muito tempo, o João Ramos perguntou se os robôs vão ter consciência. Portanto, a questão, como eu expliquei, a questão percebemos cada vez melhor. Portanto, a consciência tem muitas componentes, não é? Tem a autoconsciência, tem o livre-arbítrio, tem a consciência do mundo, tem o squal, etc. Tem muitas componentes. Se eu, há 6 anos atrás, em 2017, disse que acreditava que isso eventualmente ia acontecer, eu neste momento estou praticamente seguro. Portanto, neste momento é uma das áreas mais ativas de investigação, é justamente a consciência computacional. Eu mesmo publiquei há 6 meses já um artigozinho sobre isso, em resposta a um outro artigo. É uma área extremamente ativa e há 2 razões para isso. Primeiro, é filosoficamente importante. Realmente é importante, cada vez se acredita mais que a real inteligência de nível humano, que se chama General Artificial Intelligence, AGI, Artificial General Intelligence, provavelmente depende da existência destes 2 sistemas que eu expliquei, do sistema 1 e do sistema 2. O sistema 2 depende criticamente de percebermos os mecanismos de consciência e as arquiteturas de consciência computacional. E o segundo lugar é que percebemos melhor estes fenómenos, vão nos permitir criar sistemas mais poderosos e sistemas que vão ser mais competitivos no mercado global. Portanto, há relativamente poucas dúvidas sobre isso. Não é? Se nós neste momento já acham que uma coisa como o ChatGPT ou o DALL-E são importantes como produtos, imaginem sistemas desses que, além de fazerem o que o Fernando disse, o que o Fernando Pereira disse, que é basicamente gerar dados plausíveis, mas não reais, se em vez disso conseguirem gerar dados reais, que é o que fazem os seres humanos. Não é? A única diferença entre os dados reais e os dados plausíveis é que os dados reais são gerados por seres humanos que percebem o que estão a fazer, e os dados plausíveis são gerados por estes sistemas estatísticos que parece que percebem o que estão a fazer, mas têm, enquanto muito, uma percepção muito, muito superficial. Mas à medida que conseguimos transformar este conhecimento numa percepção mais profunda, vai se tornar, e a parte das tantas, eu nem acho que faça muito sentido distinguir entre os dados reais gerados por um ser humano e os dados artificiais gerados por um sistema. Mas neste momento o Fernando Pereira tem toda a razão. O que estes sistemas fazem é geram dados plausíveis. Se vocês perguntarem ao ChatGPT, ele até é capaz de vos gerar uns artigos, mas se forem ver, os artigos não existem, são só artigos plausíveis com títulos plausíveis. Agora, à medida que avançamos na maneira como percebemos como é que a inteligência humana é construída e como é que ela pode ser reproduzida em sistemas com consciência computacional, eu acho que essa distinção vai desver e um dia vamos ter de aprender e reconhecer eventualmente que a inteligência destes sistemas não é assim tão profundamente diferente da inteligência dos seres humanos. Muito bem. Daniel, tem também muito que responder aqui a essas questões. O professor Arlindo já respondeu a metade delas. Algumas coisas, exato. Desculpa lá, Daniel. Não, eu agradeço. A questão da regulação vai atrasar ou não a Europa do Luís Barreto. Sim, eu estou sempre a dizer que a Europa é verdade, enquanto a Europa cria regras e restrições, o resto do mundo não as cria. No entanto, a Europa serve de inspiração, sobretudo agora num mundo de desequilíbrio de recursos como o próprio Estados Unidos tem e está preocupado, serve de inspiração para algum de uma política de direitos. A questão é que as políticas deviam ser à volta de direitos e não de riscos.
E o AI Act europeu é muito à base de risco. O que é que não se deve desenvolver porque entra na pirâmide de risco que não se toca. E se não se explora aqui, alguém vai explorar, exatamente, porque não tem uma política de risco, não tem essa política de risco, não é? Portanto, começa por aí, mas eu sou toda a favor da política de direitos. Agora, também sou mais ainda a favor de uma educação, da literacia em AI da sociedade. Porque se as pessoas perceberem que tipo de dados é que estão a contribuir, pelo menos têm uma escolha. Podem ou não contribuir para os dados, que sobretudo não são pagos. E nós nós temos dados a ser colecionados dos nossos wearables, que estão a contribuir para um modelo gigante das Apples, das Googles, em relação a biodata, que é outra categoria de dados, a nossa própria movimentação e utilização de apps no telemóvel, o tempo que perdemos em cada uma, enfim, e todos nós sabemos disso. Mas a verdade é que se soubermos o que estamos a fazer e se é uma questão de literacia, as social media, pelo menos temos essa transparência. É mais isso que eu defendo. A questão da certificação vai ao core dos dados, porque modelos comerciais que não tenham que não partam de base. Uma coisa são modelos académicos. Toda a experimentação devia ser permitida ao nível académico. A nível comercial, há a exploração de um produto com subexploração de dados, sobretudo, dos quais não se sabe a origem. Isso é que é o problema maior. Em relação ao problema do papel do nosso escritório, o nosso escritório em Portugal, respondendo ao João Ramos, foi sempre nossa sede de R&D Operations. Nós sempre tivemos 2/3, às vezes 3/4 da população em Portugal. É claro que para conseguir colmatar o problema de talento e de skills, nós fizemos uma importação e temos feito muita importação de talento estrangeiro, que é a única forma de colmatar esta questão. Portanto, mas foi sempre o core que eu sempre fiz questão de fazer, e agora com o Accelerate AI nós inclusive transformamos a subsidiária portuguesa numa revenue source, porque faz parte do PRR, as regras do PRR de fazerem passar revenue pela subsidiária e não só um cost center de uma entidade americana. E finalmente, eu não sei se respondo bem à Sandra Almeida, porque na verdade o professor Arlindo também já respondeu. Como é que a estratégia europeia pode ajudar a inteligência artificial? Eu já queria dizer uma coisa: a Europa é muito boa em regulamentação, sim, mas também é muito boa academicamente. Nós temos os maiores centros de investigação e centros os melhores. Aliás, nós temos um AI for All, que é uma network de universidades com o melhor talento na Europa. O problema é que este AI for All, em princípio, eu penso que tem 20 ou 30 milhões de financiamento por pai, uma rede de 100 universidades e centros de IDEA, e não tem KPIs de deliverable que sejam objetivamente que resultem em ROI. E é verdade que a atividade académica não tem que resultar sempre em ROI, mas se fosse mais ligada a a aplicação prática, que é uma coisa que nos Estados Unidos eu penso que historicamente aconteceu sempre, os centros de IDEA fizeram muito mais rapidamente spin-offs, estão mais relacionados são sponsored por empresas para fazer projetos reais. E eu acho que isso essa ligação das universidades, as universidades e as empresas estão muito separadas comparativamente com os Estados Unidos.
Mas eu acho que é possível, só porque eu disse que perdemos o comboio da cloud, não disse que perdemos o comboio do AI. Ainda é possível recuperar com vontade, com um ecossistema, trazendo o ecossistema e sobretudo critical mass para Portugal e para a Europa. E é uma das campanhas que eu ando a fazer há quase 2 anos, e o Acceler até é uma delas. Eu acredito que Portugal pode ser a capital da inteligência artificial, trazendo, e sobretudo porque é um sítio neutro, é um sítio politicamente neutro, é um sítio estratégico geograficamente, portanto isso eu acho que e multicultural. Enfim, com isto vou-me calar, porque há mais perguntas. Pronto, eu tenho aqui 2 pessoas que, aliás, são pessoas muito conhecidas na área do digital, que querem fazer 2 questões ou comentários. Começava pelo nosso amigo contra-almirante António Gameiro Marques, que é ainda por cima o diretor do Gabinete Nacional de Cibersegurança, e, portanto, cibersegurança e inteligência artificial são temas muito ligados, não é, António? Vai favor. Sim, Jaime. Obrigado pela oportunidade de vos ouvir. Eu confesso-vos que fico um bocadinho nervoso quando ouço o envio de mísseis para a Europa. Agora a Daniela não fez isso e fiquei contente, por causa da excessiva regulação. Quer dizer, e dizerem que a China não regula. A China é quem mais regula, porque na China tudo o que se faz tecnológico ou serve o governo da República Popular da China ou não existe. E as leis de cibersegurança da China são assim. E eles fazem tudo o que está ao alcance deles para serem os líderes na área da inteligência artificial, porque estão permanentemente a tentar coligir informação muito rica de todo o mundo através das suas tecnológicas. António, mas essa é exatamente a diferença, é que nós respeitamos os direitos das pessoas e os dados não são coligidos dessa maneira indiscriminada. E a China não respeita esses direitos, pois não? Portanto colige esses dados, estás a ver? Certo. Mas a nossa regulamentação impede essa coleção. Impede essa coleção e está... Corretamente, se calhar. E visa que outros Estados o façam também, designadamente, quer a China, quer os Estados Unidos da América, através do Patriot Act. Não nos esqueçamos que depois do 9/11, em 2001, foi criado o Patriot Act e nunca nenhum presidente dos Estados Unidos da América o revogou. E, portanto, não sejamos também... pronto. Eu não vou dizer a palavra, mas gostava de trazer as pessoas também para a realidade. E a estratégia europeia de AI é feita tendo como farol os valores do espaço europeu, que ainda há bocado, eu e o professor Arlindo, noutra situação, estávamos a discutir. E, portanto, agora nós temos de tomar uma decisão fundamental nas nossas vidas. Ou queremos viver num Estado, ou melhor, num mundo e num espaço europeu onde que viveu a maior parte do seu tempo em guerra e que por causa da NATO e por causa da União Europeia vive em paz, pelo menos os Estados europeus, durante há muitas dezenas de anos, como nunca aconteceu, ou então acaba-se com a União Europeia, não é? E seja o que Deus quiser, e depois aí não há regulamentação, é tudo. Eu estou a falar assim para ser um bocado fora da caixa. Não, mas António, mas nós estamos inteiramente de acordo, e eu acho que a Daniela também não está em desacordo, quer dizer, nós estamos alinhados com os valores da Europa. Agora, se os valores da Europa fossem adotados pelo mundo todo, era bestial. Não sendo, há uma desvantagem competitiva que não podemos ignorar. Nem os chineses, nem os americanos têm de cingir à legislação europeia. Certo? O que eu disse, António, o que eu disse é um facto. Não há nenhuma grande empresa de inteligência, das 20 maiores empresas do mundo, muitas delas são de IA e nenhuma é europeia. Tal como não há nenhuma grande cloud. Eu recordo que costumava fazer uma conferência sobre a soberania digital da Europa. Comecei a fazê-la em 2017. Todos os anos atualizo os dados.
E nos primeiros 2 anos havia uma empresa, que era a SAP, europeia, de cloud nas 10 primeiras. Acabou, desapareceu, já não há nenhuma. Mas Acho que a SAP ainda está por aí. Acho que a SAP ainda está por aí. Muito bem. Mas não está nas 10 primeiras? Não está nas 10 primeiras. António, não sei se tem mais alguma coisa. Vamos tentar passar. Não, eu só queria fazer este comentário. Muito bem, sim, senhor, e é muito oportuno. Eu só queria fazer este comentário. E obrigado. Fantástico. Quer ao Arlindo, quer à Daniela, por terem partilhado. E muito obrigado, António, por estar sempre connosco. O António é, obviamente, uma pessoa que está sempre connosco nestas discussões. É muito claro. Temos aqui também o Luís Neves, que é o diretor do GSI, portanto, uma pessoa com uma visão global destes temas. Luís, se quer fazer um pequeno comentário, breve. Obrigado, Jaime. Questão. Também obrigado à Daniela e ao professor Arlindo. Eu vou tentar ser muito breve. Eu estava aqui a pensar que estamos aqui a falar em 3 dimensões. O professor Arlindo falou, penso eu, da dimensão tecnológica e científica. Eu estou, como ele, convencido que os robôs vão ter inteligência e, digamos, o desenvolvimento tecnológico e a rapidez deste desenvolvimento mostra-nos que, penso eu, muito em breve estaremos confrontados, digamos, com essa situação. Penso que a Daniela ficou mais a componente comercial. Eu aqui estou muito preocupado com a concentração das grandes tecnológicas. Estamos cada vez a ver mais concentração. E isto vai-nos trazer grandes problemas também ao nível da governança global, porque no fundo o que nós estamos a ver é que cada vez o poder económico, digamos, está numa situação de sobreposição ao poder político, em muitas situações, e depois temos aqui uma dimensão que eu penso que falámos pouco, que é a dimensão social e a dimensão dos valores, que o professor Arlindo também abordou, mas abordou de uma forma que me deu quase a ideia, e peço desculpa se aquilo que eu vou dizer não está alinhado, mas deu-me quase a ideia, bom, isto dos valores é uma coisa que a gente não tem que ter em conta, talvez sim, talvez não. E aquilo que eu gostava de relevar aqui é o seguinte, é que nós estamos a caminhar para uma situação extremamente complicada se a dimensão social da inteligência artificial não for tida em conta e muito rapidamente. Nesse aspecto, a União Europeia tem estado, digamos, falámos aqui já de regulamentação, eu penso que ela é importante, eu penso que ela anda muito devagar. E eu acho que a União Europeia tem andado atrás do problema, em vez de se pôr à frente do problema. E queria terminar, se me permite, com uma citação do Carl Sagan, que diz o seguinte: criámos uma civilização global em que os seus elementos mais essenciais, transportes, comunicações, indústrias, educação, democracia, digamos, quando a gente vai votar, já utiliza a tecnologia, todas estas coisas dependem cada vez mais da ciência e da tecnologia. Ao mesmo tempo, também conseguimos organizar tudo de modo que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. E isto é uma receita para o desastre. Até somos capazes de viver assim durante algum tempo, mas mais cedo ou mais tarde, esta combinação explosiva de ignorância e poder vai arrebentar-nos nas mãos. E eu penso que esta é uma questão que eu, digamos, é uma componente social que eu gostava de deixar à consideração, porque se não atendermos aos valores, às dimensões éticas dos desenvolvimentos tecnológicos, estamos confrontados com problemas gravíssimos. Muito bem. E para terminarmos, temos aqui o Jorge Gomes, que é o professor do ISEG, que também costuma participar nestas sessões. O Jorge também tinha uma pequena questão, pronto, é a perspectiva mais da economia, né? Portanto, e terminamos. Sim, muito rapidamente, eu já coloquei a questão mas agora no chat, mas posso repeti-la. É olhando para o outro lado, para as pessoas, para os clientes, para os consumidores, enfim, para todos aqueles que vão utilizar a inteligência artificial. E a questão que eu coloquei tem a ver com a questão da confiança, que é um dos pilares das relações entre todos os seres humanos, do ponto de vista das díades até ao ponto de vista das sociedades. Como é que este assunto vai ficar quando a inteligência artificial substituir progressivamente o ser humano em várias indústrias, não é? Como é que fica a confiança, sendo ela, ao fim e ao cabo, o pilar dos negócios? É a minha questão para os dois. Muito obrigado. Então agora, se calhar, começamos para o Daniel, está bem? Para mudar um bocado o chip, e depois acabamos com o professor Lino. Daniel. E eu acho que todos os comentários são bem feitos, eu não tenho mais nada a dizer e eu tenho que ir embora pessoalmente. Sim, eu sei. Por isso é que estava a tentar esclarecer. Passe, por favor, para o professor Arlindo. Muito bem. Arlindo, para terminarmos, já estamos com 7h05 e nós tínhamos combinado às 7 horas, portanto temos que ser... Não, muito rapidamente. Eu acho que há um entendimento geral e uma conversão geral que os valores europeus não só são talvez dos valores mais sólidos em termos sociais, em termos de sociedade mais estável,
mais segura para as pessoas, com mais garantia de defesa dos direitos. Portanto, não há dúvida nenhuma nisso. E também não tenho dúvida que a legislação europeia que tem sido aprovada é justamente com a ideia de defender esses direitos e até de alguma maneira de impor esses direitos ao resto do mundo pela via chama-se o efeito de Bruxelas, não é? Bruxelas legisla e o resto do mundo é obrigado a adaptar-se um pouco por força. Portanto, eu acho que estamos todos de acordo nisso. Agora, a Europa é bem menos de cerca de 8% dos habitantes do mundo. Portanto, nós pensarmos que a Europa consegue impor ao mundo inteiro a sua filosofia, eu acho que é bom tentarmos, mas temos de ter a noção que pode não ser realista. E, portanto, temos de pensar o que é que acontece se a Europa for deixada num canto, não é? Sem empresas, sem tecnologia e o resto do mundo avançar. Podemos dizer que é assim que queremos ficar, mas é uma possibilidade. Também há outra possibilidade, isto corre tudo muito bem, os Estados Unidos e a China tornam-se sociedades mais preocupadas com os direitos individuais e com a proteção dos direitos, etc., e seguem o exemplo europeu e nós somos o lampião que iluminou o mundo. Agora, eu entre estas duas caras opostas, eu não sei bem onde é que vamos acabar. E o que nós sabemos é que, de facto, é muito mais caro fazer negócios na Europa do que nos Estados Unidos. Portanto, a dimensão ética, eu acho que a questão da dimensão ética da IA é uma questão muito importante. Não é a única tecnologia que levanta questões éticas. Desde o princípio da Revolução Industrial que se colocaram questões éticas quanto à substituição de seres humanos por máquinas, não é? Exato. Até agora a coisa tem corrido bem. Nos últimos 250 anos a coisa tem corrido bem, os padrões de vida têm melhorado sistematicamente. Não há nenhuma garantia, ao contrário do que os economistas gostam de dizer, que continua a correr bem no futuro. E eu acho que nós temos de ter, de facto, muita preocupação com isto. E, em particular, a mim preocupa particularmente uma coisa, que é a redistribuição da riqueza gerada por estes sistemas. Estes sistemas têm o potencial para aumentar os produtos internos brutos, a riqueza económica gerada no mundo. E eu acho que devíamos ter, como sociedade em geral, e a Europa aí podia dar o exemplo também, uma estratégia de redistribuição que permitisse que este valor acrescentado é efetivamente distribuído, uma coisa que não acontece nos Estados Unidos, de certeza, e que também acontece relativamente pouco na China. Portanto, nesse aspecto, podíamos dar um exemplo. Muito bem. Quanto à questão da confiança, eu acho que isto aqui não é diferente, quer dizer, nós temos vindo a automatizar empregos há 250 anos, e não deixamos de comprar tecidos porque são feitos por um tiar automático e não deixamos de andar de veículos porque eles não são puxados por cavalos. Portanto, o problema, o problema nesse aspecto não é muito diferente. Quer dizer, vamos usar um jurista que é um AI ou um jurista que é uma pessoa, se tivermos, podemos ter igual confiança nos dois. Portanto, eu acho que a questão da confiança é importante, mas não é muito diferente do que tem acontecido nos últimos 2 séculos. Muito bem, agradeço a ambos a amável disponibilidade para estar connosco. Daniela, muitos parabéns pelo exemplo que tem sido e votos sucessos agora nos próximos projetos. Sra. Linda Oliveira, obviamente, dispensa qualquer tipo de referência. E muito obrigado a todos por esta participação. Continuamos, como sempre, nas grandes discussões. Uma boa semana para vocês, está bem? E obrigado. Boa tarde. Boa semana, Jaime. Obrigado. Boa tarde a todos, está bem? Obrigado. Obrigado, Jaime. Obrigado. Obrigado.